Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Glória e poder na sua presença, esplendor e majestade no seu templo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Muito estimados peregrinos de la habla hispana, il Signore esté con vosotros. Cari pellegrini de língua italiana, il Signore sia con voi. Irmãos e irmãs, cantávamos que a terra inteira devia aclamar o Senhor, aclamar pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão, pela sua proximidade, ou seja, pela sua amizade, demonstrada dando a sua vida por todos e por cada um de nós. E porque muitas vezes fechamos o nosso coração ao acolhimento desse amor incomensurável, vamos pedir perdão para humildemente reconhecermos a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Ele, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a herança eterna prometida. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cantai ao Senhor cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas.
os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide,
não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, saúdo também cada um particularmente e todos aqueles que nos assistem pela televisão e que se encontram sozinhos, doentes, nos seus lares. A todos desejo fraternalmente um abraço amigo. Hoje a liturgia coloca-nos na primeira leitura a carta aos Hebreus. Uma carta que no princípio era atribuída a São Paulo, mas que hoje em dia facilmente conseguimos identificar como sendo de um outro autor que não São Paulo. Contudo, a carta, que não é uma carta simples, fala-nos sobretudo do homem novo e da nova aliança. Antigamente, no Antigo Testamento, a aliança feita era através da lei e, sobretudo, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo e, para a expiação dos seus pecados e dos pecados do povo, oferecia um animal derramando o seu sangue, normalmente o primogênito. Contudo, facilmente percebemos que aquilo que se oferecia não era a nossa própria natureza, o nosso próprio sangue, como era um animal estranho, alheio a todos. Jesus vai firmar a sua nova aliança, entrando ele próprio no santuário e não oferecendo outros animais a Deus, mas oferecendo-se a si próprio. Ele é o Cordeiro de Deus imolado que tira o pecado do mundo. E estabeleceu esta nova aliança na última ceia e que em cada Eucaristia se torna presente para nós. Sim, o sacrifício do Calvário, a sua paixão, morte e ressurreição, torna-se em cada Eucaristia presente sobre os nossos altares. Não é um outro sacrifício, é o mesmo que Jesus fez que se torna vivo e eficaz sobre o altar. Repito, não é o mesmo outro sacrifício, é o mesmo sacrifício de há 2023 anos que se torna presente aqui. Portanto, nós quando comungamos, não comungamos uma coisa antiga, comungamos o corpo e o sangue do Senhor oferecido para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Se isto é a parte teológica, por assim dizer, a explicação teológica de forma simples, a verdade é que se nós pensarmos que em cada comunhão recebemos o corpo, o sangue e a alma de divindade de Jesus Cristo, que é Deus, como nos devemos sentir? Um Deus que não só se oferece por cada um de nós, como Ele próprio se dá em alimento para nos alimentar todos os dias. Na vida, todos nós
podemos sofrer muito. Há pessoas que vivem, infelizmente, num sofrimento atroz, um sofrimento horrível. Todos nós conhecemos pessoas mais próximas ou mais distantes, por vezes nós próprios, que passamos momentos de um sofrimento inexplicável. Contudo, mesmo nesses maiores sofrimentos, nenhum de nós pode sofrer mais na vida do que ser amado por Deus. Porque o sofrimento, seja ele qual for, e por maior que ele seja, é sempre limitado. E o amor é ilimitado. Como isto nos deve confortar no nosso dia-a-dia, nas nossas dificuldades e adversidades, nos nossos sofrimentos e preocupações. Já o Evangelho vem no seguimento do que ouvimos ontem, onde Jesus chama os seus irmãos, por assim dizer, a sua primeira família, os apóstolos. Chamou a dupla de irmãos, Tiago, Pedro, João e Tiago. E é confrontado com escribas que vêm ter com ele e comentam: é por Belzebu que tu expulsas os demónios. Vejam bem a que ponto pode chegar um coração quando não se deixa ser amado pela evidência, pelo amor, pelo toque, pela misericórdia. É pelo chefe dos demónios que tu expulsas os demónios. Vejam a negação absoluta que existe por detrás desta afirmação. É negar uma evidência concreta, palpável, visível aos nossos olhos. Jesus tinha curado não sei quantos leprosos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, mas também libertava as pessoas de tudo aquilo que as oprime, de todas as forças do mal. E eles recusaram-se a acreditar, dizendo que era pelo mal que ele expulsava o mal. E Jesus diz, concretamente, nenhum reino pode estar dividido contra si próprio, porque caso contrário, não consegue subsistir. Se disse isso aos escribas que o confrontaram, diz-nos hoje também a nós. Nenhuma família, nenhuma comunidade, a nossa grande família que é a Igreja, pode subsistir se estiver dividida. Sabemos que a Igreja é assegurada pela promessa de Jesus, de que as trevas não lhe prevalecerão. A verdade é que nós podemos ser instrumentos de divisão dentro da própria Igreja. Todos nós. Todos nós. Ora, a divisão vem do latim diabolos, que significa aquele que divide. Aquele que divide. E, portanto, cada um de nós é chamado a fazer uma introspecção à sua vida e perguntar: quantas vezes fui fator de divisão na minha família, no meu grupo de amigos, no meu trabalho ou na Igreja? É que nós não temos a noção de que a divisão é aquilo que mais se opõe a Deus. Um cristão, desculpem dizer isto tão claramente, não pode ter inimigos, não pode ter pessoas com quem não fala, por mais mal que nos tenham feito. Nós não amamos a pessoa em si, amamos Deus nessa pessoa, que é uma coisa diferente. Devemos ser canal de graça do amor de Deus, não possuidores de julgamentos se amo ou se não amo. A divisão é fruto do diabo e, portanto, a análise, o juízo sobre a nossa vida é simples de fazer. As minhas palavras, os meus atos, as minhas atitudes dividem porque são do demónio, ou a minha vida é sinal de unidade, de aproximação,
de estabelecer pontes com os irmãos. Por certo, todos conhecem a expressão que diz: se não for para dizer bem, não digas nada. Das outras pessoas ou se diz bem ou não se diz nada. E nós, por mais que ouçamos isto na liturgia da palavra, isto passa-nos ao lado, mas passa também aos padres, em artigos que publicam de divisão contra o Papa. Como é que é possível? Que sentido de falta de unidade existe? Como é que é possível? Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje chama-nos, concretamente, a sermos sinal de unidade, de comunhão e de união uns com os outros e com todos. É esse o caminho, não há outro. E quem assim não proceder, Jesus é claro no seu julgamento, será réu de vida eterna, de morte eterna. Peçamos a Maria, a Mãe da Unidade, que junte todos os cristãos, tornando os irmãos verdadeiramente uns dos outros. Esta semana, como sabem, decorre o 8º pela unidade dos cristãos. É triste termos que celebrar uma semana pedindo ao Senhor esta união, porque devia ser por natureza, porque deveria ser por natureza. Possamos então que sejamos todos uns para os outros sinal de comunhão, de união e de fraternidade. Irmãs e irmãos, elevemos a oração da nossa fé ao Pai do céu, para que todos os que creem em Cristo se reúnam na comunhão do seu Espírito. E digamos humildemente: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, se confronte com Cristo, seu único bom pastor, e caminhe na plena luz do Evangelho, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos os pastores da Santa Igreja realizem com abnegação o seu ministério, pronto a dar a vida pelo povo que apacentam, oremos. Nós vos rogamos, ouvimos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas no conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que as relações entre todos os cristãos sejam inspiradas pela mútua estima e confiança, na procura sincera da união a Cristo, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a todos nós seja dado compreender
que a unidade se realiza dia a dia, através da constante vitória sobre o pecado que divide, oremos. Para que o Senhor nos livre da tentação de julgar e condenar os outros crentes e nos faça servos uns dos outros, oremos. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos. Escutai, Senhor, a oração unânime que se eleva até vós de toda a terra e reuni os que têm o nome de cristãos na unidade do reino a que os chamais. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e, pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos e tronos e dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de esta diócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Em comunhão com toda a Igreja, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens
até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados
todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que te conheçam a ti como só Deus verdadeiro e também a Jesus Cristo, a quem um dia enviaste. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedicuore gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejamos a continuação de um santo dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.